Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma terça-feira agitadíssima dentro do Vasco, do jeito que o torcedor vascaíno gosta logo de manhã. Tivemos aí a informação que o atacante Getúlio do Avaí se aproxima cada vez mais do Vasco para essa próxima temporada. É de fato o novo alvo da diretoria e da comissão técnica para o ano de 2022. Vamos falar sobre isso, falar também sobre Juan Quinteiro, um zagueiro colombiano que jogou no Juventude e pertencia ao Fortaleza em 2021, está livre no mercado. Ontem a torcida vascaína falou muito sobre o atleta e a gente vai esclarecer a situação do jogador, se realmente tem chances dele reforçar o Vasco para o ano que vem, já que o clube está à procura de um zagueiro no mercado. Falar também sobre a situação do Lucão. Ontem, na parte da noite, o jornalista Vene Casagrande confirmou que o Lucão estará de saída para o RB Bragantino. Vamos falar sobre isso, uma informação que chateou grande parte da torcida vascaína, que até o momento seria de graça, mas o Carlos Brasil, gerente de futebol, se posicionou. A gente vai trazer as palavras que ele disse sobre a situação do Lucão. Além do Lucão, outra promessa também estará de saída e também de graça. Caio Eduardo, Caio Buiú, mais conhecido nas categorias de base, deve estar indo para o Lokomotiv da Croácia, 0800, gratuito. Vamos também esclarecer uma situação que de fato chateia demais a torcida vascaína e muitas outras informações importantes para você. Então é claro, como vocês já viram aí, o vídeo está imperdível e você, torcedor do Vasco, que gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no nosso clube do coração, não pode perder. Então fica até o final e é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Se inscreva, ativem também o sininho de notificação, que assim que a gente enviar os nossos vídeos, eles vão chegar até você. Deixa aqui embaixo também o seu like e o seu comentário sobre o que você acha aí dessa saída do Lucão de graça, pelo menos até o momento, a informação que foi passada para o RB Bragantino. Concorda? Discorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários, tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Logo informar sobre Vasco da Gama, porque tem muitas informações importantes no vídeo de hoje. Eu quero iniciar esse vídeo falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o sonho do bicampeonato para a garotada acabou encerrando. O Vasco não conseguiu vencer a equipe do São Paulo, acabou sendo derrotado pelo placar de 4-2 lá no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. No primeiro tempo, o Vasco sofreu um gol logo no início da partida com o Maioli, que fez ali de cabeça aos 3 minutos de jogo, e aos 21 minutos o Maioli ampliou o placar para o São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo fez o terceiro gol aos 32, o Thales Vander chutou ali de fora da área, o Cadu aceitou e o Vasco acabou levando, né, o terceiro gol, e o Figueiredo aos 36 diminuiu o placar para 3-1 com um golaço, um gol de fato Puskás, um jogador que tem muita qualidade e pode ser utilizado inclusive no profissional no restante dessa temporada, e o André aos 37, no minuto seguinte, ampliou aí o placar a favor do Vasco da Gama, marcando 3-2. O Vasco chegou a apertar, chegou inclusive a chegar mesmo no gol do São Paulo, quase conseguiu um empate, mas aos 45 minutos do segundo tempo, o Vitinho fez o quarto São Paulo, sacramentando aí o placar e dando a classificação à equipe paulista. Com isso, o Vasco e a garotada voltam para o Rio de Janeiro. Aqueles, é claro, que o Zé Ricardo vai contar, deverão se apresentar, aliás, né, no CT Moacir Barbosa nesses próximos dias e começar aí esse período de pré-temporada com o profissional do Vasco. Tem muitos jogadores ali de destaque, Figueiredo, Marlon Gomes, o próprio Andrei de apenas 17 anos, o Zé Vitor, que foi muito comentado, zagueiro que joga ali pelo lado esquerdo, e outros que devem ser utilizados pelo Zé Ricardo durante essa pré-temporada, até mesmo para o treinador ver quem ele poderá e quer contar para o ano de 2022. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião se você acha que tem jogador aí desse sub-20 que pode ser útil para a equipe profissional. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Agora sim, trazer informações sobre Lucão, contratações e saídas. Quero começar aqui falando sobre o Lucão. Ontem, na parte da noite, o torcedor vascaíno foi surpreendido com essa informação que o Lucão estará de saída para o RB Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Ele vai rescindir o seu contrato com o Vasco, que tinha até 2023, o Lucão tinha um contrato com o Gigante da Colina até o final
do ano que vem e vai assinar com o RB Bragantino por 5 anos. Inclusive, existe a chance dele já sair hoje do Rio de Janeiro, viajar para São Paulo, realizar os exames médicos e assinar com a equipe paulista. As partes aguardam apenas alguns detalhes burocráticos para essa negociação ser de fato oficializada. Com relação aos direitos econômicos, o Vasco deve permanecer com mais de 50% dos direitos econômicos do atleta nessa possível transição do Lucão para o RB Bragantino. O percentual ainda está sendo discutido, mas a grande maioria vai ficar sim com o Vasco da Gama. Com relação à grana, se vai ter dinheiro envolvido, até o momento a informação que chega pra gente é que não terá dinheiro envolvido. O Lucão, um goleiro de promessa do Vasco da Gama, fez uma temporada muito ruim no ano passado, isso de fato é inegável, mas é um goleiro aí que foi campeão olímpico no ano de 2021, é um goleiro que tem passagens por várias vezes na seleção das categorias de base, inclusive já conquistou 2 títulos aí na base da seleção brasileira, tem 29 partidas pelo profissional do Vasco, então é uma promessa, sempre foi tratado como uma promessa dentro do Vasco da Gama e sai de graça, pelo menos até o momento essa informação que chega para nós, para o RB Bragantino. Nenhuma compensação financeira pela saída do atleta. E o Carlos Brasil se posicionou sobre a situação. Tá aparecendo aí para vocês o que ele disse sobre essa saída do Lucão. Ele fala com as seguintes palavras: acho interessante, porque massacram os meninos e depois questionam a saída. São seres humanos. Vocês acham que eles ficam felizes com o que o torcedor faz? Nunca é de graça. A negociação é questão interna. E segue dizendo, a negociação foi boa para o clube. É o que posso dizer. Se você de fora entende que foi ruim, respeito, mas não posso concordar. Aliás, a negociação tende a ser boa para o clube porque ainda sequer foi realizada. Jornalistas têm fonte, mas nem sempre são fidedignas. Ou seja, o Brasil aí falando aí pro torcedor vascaíno e, de fato, reclamando também das atitudes do próprio torcedor no ano passado com o Lucão, que fez uma temporada muito ruim, vários pontos aí foram perdidos do Vasco, pro Vasco, né, devido aí às falhas do Lucão no ano de 2021. Mas o atleta, de fato, vai sair, ainda não temos informações se vai ter compensação financeira, se vai ter troca de jogadores, isso a gente vai ver mais pra frente. Mas até o momento a informação que chega é que o Lucão estará saindo de graça para o RB Bragantino. Então, deixa aí o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou da saída do atleta. E além do Lucão, outro jogador também deverá estar saindo nos próximos dias. É o meio-campo Caio Eduardo, mais conhecido aí como Caio Buiú, um jogador de apenas 18 anos que já está livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe. Ele tinha um contrato com o Vasco até o meio desse ano. O Vasco tentou, inclusive, a renovação, é tratado como uma das grandes promessas também da base do Vasco. A diretoria tentou costurar uma renovação com seus empresários, não conseguiu. Ele estará de saída no meio do ano. Inclusive, ele tem idade para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse primeiro semestre, mas nem sequer viajou com a equipe devido a esse problema na renovação contratual. Então, com isso, ele recebeu uma oferta aí do Lokomotiv Zagreb da Croácia e deve estar assinando seu contrato por lá de 4 anos. Um jogador de muita qualidade, um talento nato que vai acabar saindo de graça do Vasco. Ele, inclusive, que marcou aquele gol na conquista da Copa do Brasil, um gol no final da partida que ele levou para a ponta, chutou com a canhota no alto. O gol foi dele e ali um momento que o torcedor vascaíno viu que de fato o Caio Eduardo tinha talento, tinha futuro, uma promessa de muita qualidade que poderia ser bastante utilizada aí no futuro pelo Vasco, que estará saindo de graça porque a diretoria não conseguiu chegar em um acordo com os seus empresários. É triste, é chato, mas o atleta deverá estar sim confirmando a sua saída nos próximos dias, já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. E agora falar sobre chegada, né? Esquecer aí um pouco das saídas que chateiam o torcedor e falar sobre chegada, porque o Vasco está perto de fechar finalmente a contratação pelo seu atacante. É o Getúlio, um atacante aí de 24 anos que fez essa última temporada no Avaí. Inclusive, foi muito bem, marcando aí 7 gols pela Série B do Campeonato Brasileiro e 2 gols pelo campeonato lá de Santa Catarina, o estadual onde o Avaí disputou. Ele disputou 47 partidas, inclusive, pelo Avaí na temporada de 2021. É um centroavante de bastante qualidade, 1,85 m, alto, bem no perfil que a diretoria queria, né? Um atacante entre 23 e 29 anos, alto, mas também com mobilidade. Essas são as características do Getúlio, artilheiro inclusive do Avaí nessa última temporada e marcou gols no Vasco, tanto em Santa Catarina quanto aqui no Rio de Janeiro. Ele foi revelado no mesmo Avaí, promovido ao elenco profissional lá no ano de 2017 e já disputou durante toda a sua carreira
148 partidas com 32 gols marcados. Isso vestindo a camisa do Avaí, mas também já passou pelo futebol português e também já jogou na Tombense. Tombense que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e detém os seus direitos econômicos. Então, devido a isso, o Vasco vai tentar buscar um empréstimo de 1 ano com o atleta com opção de compra no final do contrato. O Vasco já abriu, voltando a repetir, as conversas para oficialmente tentar a contratação do Getúlio, inclusive já consultou a situação para saber se há possibilidade de conseguir a contratação por empréstimo de 1 ano do atleta. O Vasco deve apresentar uma proposta aí nas próximas horas e a tendência é que o negócio evolua nos próximos dias, sendo, é claro, favorável ao gigante da colina. O empresário do atacante Nenezini confirmou que de fato houve sondagem. Ao ser perguntado como estaria a situação do Getúlio com o Vasco, ele disse: houve sondagem. Com essas simples palavras, mas esclarecendo que de fato o Vasco está interessado na contratação do atleta, inclusive se tratando de Nenezini, é um ponto favorável aí nas negociações, pois o empresário tem aí uma situação muito boa com o Vasco, uma boa relação aí, né, com a diretoria vascaína, com o Carlos Brasil, inclusive o Bruno Nazário e o Everton, 2 reforços, são empresariados pelo Nenezini e tudo isso pode influenciar favoravelmente ao Vasco da Gama para uma chegada do Getúlio nos próximos dias. Não é o Pedro Raul, não é o Luiz Amarídia, não é o Jorge Recalde, o Diego Souza, os atacantes que o torcedor queria, aquele presente de Natal, é o Getúlio, mas também não deixa de ser uma boa contratação, um jogador que ainda, além disso tudo, está acostumado a jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, até porque foi destaque do Avaí no ano passado. Deve chegar aí sim muito perto das negociações serem favoráveis ao Vasco. A gente espera que mais um não, né, dessa vez não venha a acontecer. Deixe aí a sua opinião se você acha que é um bom reforço para essa próxima temporada. E além do atacante, o Vasco também busca um zagueiro. E ontem, na parte da tarde, muito foi comentado o nome do Juan Quinteiro. O Juan Quinteiro, para quem não sabe, é um colombiano e foi sugerido aí pelos torcedores vascaínos nessa tarde de segunda-feira. Um jogador de apenas 26 anos, de 1,84 m, que tem passagens aí por vários clubes já do futebol sul-americano, Deportivo Cali, Real Sporting, próprio Fortaleza, que o contratou lá no ano de 2019, e ele ano passado foi emprestado para o Juventude. Se destacou também demais por lá, jogou várias partidas no Juventude durante o segundo semestre, sendo titular da equipe e sendo inclusive capitão do Juventude na temporada. Ele tinha contrato com o Fortaleza até o final de 2022. Ele tem contrato, aliás, com o Fortaleza até o final de 2022, então tem mais esse ano de contrato, mas dificilmente, pelas informações que eu tive, o atleta será utilizado. Ele não foi utilizado nessa última temporada. A zaga titular do Fortaleza foi Marcelo Benevenuto e o Tite, e tinham zagueiros que entravam e davam conta do recado. Então dificilmente o Juan Quinteiro vai para o Fortaleza e vai ser utilizado pelo treinador da equipe nordestina. Então o Juan Quinteiro deve estar aí livre no mercado, né? A Fortaleza não deve dificultar caso algum clube venha pedir um empréstimo do atleta, e o Vasco pode sim estar indo nos próximos dias tentar a contratação do jogador. Mas até o momento a informação que chegou é que não houve nada, né? Não consulta nenhuma por parte do Vasco pelo Juan Quinteiro. Essa informação aí foi confirmada pelo empresário do jogador, mas voltando a repetir, não deve ser utilizado pelo Fortaleza, um zagueiro de 24 anos, bom, bastante qualidade, sabe jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do setor defensivo, tem com o pé o direito, mas consegue atuar pelos dois lados. Zagueiro muito bom, mas até o momento o Vasco não fez nenhum tipo de sondagem pelo atleta. Então vamos esperar, vamos ter muitas informações nessa parte da tarde de terça-feira. Inclusive ontem eu tive a informação aí que o Bruno Gomes segue treinando separado, mas não vai para o Internacional. O Internacional não quer a contratação do atleta, então caso ele não vá para o Internacional, deve ir, aliás, como não vai para o Internacional, né, o seu destino deve ser o futebol do exterior, a Liga Estadunidense, como eu já trouxe aqui em alguns outros vídeos. Segue treinando separado, não quer permanecer no Vasco. O Zé Ricardo gostaria muito de contar com o atleta, mas o seu destino deve ser outro, que senão o gigante da colina. Então, rapaziada, vamos ficar de olho. Tarde de terça-feira deve ser muito agitada e, é claro, fiquem ligados para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, fique aqui, volte às 6 horas, 6h30, a gente estará colocando a segunda edição dos nossos vídeos diários. Esse foi o vídeo. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.